Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o aliado, Ele é a fortaleza, Ele é a torre de proteção, Ele é o libertador, Ele é o escudo e Ele é o refúgio, e é Ele que subjuga os povos. 2 Coríntios, capítulo 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente à pessoa de Cristo. Aleluia! Agora Efésios, capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar toda a seta inflamada do maligno. Usem o capacete da sua salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Fecha seus olhos, amigo Espírito Santo. Eu não tenho poder algum, mas o Senhor tem todo o poder. É o Senhor que nos treina para a batalha. É o Senhor que nos sinaliza quais são as batalhas. O Senhor nos dá os propósitos pelas quais as batalhas existem, pelas quais, e o motivo pelas quais nós lutamos, que é para tornar-nos totalmente submetidos à pessoa de Cristo, até nos nossos pensamentos. Tu também nos dá as ferramentas, as armaduras, as armas. Tudo isso o Senhor nos dá, Senhor. Tudo isso o Senhor nos mostra. Para que nós não caiamos na tentação de achar que porque a tua palavra diz que somos mais do que vencedores, o Senhor nos isentou das nossas batalhas. Sim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, e tua palavra diz que o Senhor tem uma herança com o Senhor Jesus. Por causa do Senhor nós temos uma herança. E nós sabemos que essa herança ela é disponível, mas ela não é gratuita. A salvação sim, gratuita. O Senhor morreu e nos deu a possibilidade que se crêssemos e com a nossa boca confessássemos, o Senhor nos daria salvação. Tua palavra diz que ela é pela graça, não por méritos humanos, e nós recebemos isso, Senhor. Mas eu sei que essa não é o final de todas as coisas. Ainda existem muitas coisas para vivermos. O teu reino e a tua vontade ainda precisa ser estabelecida. A conversão de caminhos ainda acontece. Promessas que o Senhor disse um dia ainda precisam se manifestar. Então adestra nossas mãos para as batalhas essa noite, os nossos dedos para as guerras. Nos leva a ler um pensamento, a submeter a nossa vida a um pensamento aonde tudo em nós é submetido ao Senhor Jesus. Também nos dá discernimento para que vistamos da tua armadura, possamos resistir o dia mau e vencer o inimigo das nossas almas. Fala conosco aqui essa noite, Espírito Santo. Dá a nós um novo entendimento sobre as nossas próprias realidades e traz força, vigor e encorajamento no nosso coração. E toda a honra e glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje eu quero contar com a ajuda de vocês. Não vou pregar sozinho, porque eu acredito que o que Deus vai fazer aqui hoje vai ecoar no restante do seu ano, da sua jornada, ou talvez dessa estação que você está vivendo. Eu acredito que pessoas que estão longe
vão voltar aos pés do Senhor Jesus aqui hoje, em nome de Jesus. E pessoas que ainda não conhecem, vão conhecer um Deus poderoso para mudar a realidade da sua história, da sua casa e da sua família. O que nós precisamos essa noite é nos deixar claro que existe uma batalha acontecendo agora. Talvez o evangelho que você conhece é um evangelho onde Jesus te salvou, agora tudo é feliz e tudo é flores, igual está ali, tudo é flores, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, nem tudo é flores. Para a sua vida, você quando recebeu Jesus ganhou um passaporte de entrada no reino de Deus. O Senhor te deu livre acesso, Ele disse, porque você me aceitou e me confessou diante dos homens, você também será confessado por mim diante do meu Pai. Quando você recebeu Jesus, e se você ainda não recebeu, eu já quero te dar uma instrução aqui. Se você crer, será salvo tu e toda a sua casa. Se você crer no Senhor Jesus hoje, você pode mudar não só a sua vida, mas mudar a realidade da sua família inteira. Então não perde a oportunidade hoje, porque Jesus está na casa hoje para trazer respostas sobre a sua vida. Você crê nisso? Mas a verdade é que depois que você aceita Jesus, as suas guerras elas não mudam, as suas guerras elas não são teletransportadas, ainda existe algo acontecendo na sua vida, ainda existem coisas que precisam acontecer, ainda existem romperes dentro de você que precisam acontecer. Jesus mesmo disse, olha, o caminho é apertado, a porta é apertada e o caminho é estreito. Ele está dizendo, existe uma porta. Quando ele diz em João 10, eu sou a porta, quem passa por mim vai encontrar pastagem. Ele está dizendo que ele é uma porta, mas existe um caminho. E ele está dizendo, a porta é estreita, mas o caminho é apertado. Ou seja, existe um caminho a ser caminhado. Existe uma jornada a ser construída, existe passos a serem dados, e esses passos vão te apertar, vão te esmagar, vão te fazer abrir mão de certas coisas que vão com você. Enquanto você passa pela porta, você até pode levá-los, mas vai chegar um momento que as coisas vão apertar tanto, que você vai ter que escolher, ou fica com a bagagem, ou continua no caminho. E eu vou te dizer, você vai ser assediado por demônios, para que você não abra mão das bagagens, dos traumas, dos medos, das expectativas que você carrega. Vão dizer para você, não vale a pena. Vão dizer para você, não vale a pena abrir mão disso. A Bíblia diz nos finais dos livros paulinos, que um dia vão existir comissões, homens e mulheres que vão pregar um evangelho que afaga os demônios dentro da gente, que não vão confrontar a gente para tirar as coisas que estão travadas na nossa vida. Eu sou de uma época, eu já vou ficando velho, 36, na hora que eu chegar a 40 eu vou falar, na minha época. Eu sou de uma época que a gente fazia reunião durante a semana, não era para pregar, era só para orar. Nós vamos voltar a fazer isso em nome de Jesus. Tem um tempo de oração, todas as semanas, com horário marcado aqui na igreja, amém? Dentro de pouco tempo a gente vai ter esse tempo de oração semanal aqui na igreja, em nome de Jesus. Nós estamos nos preparando para isso. Mas eu me lembro de algo muito interessante, porque eu aprendi assim, vamos enfrentar o diabo hoje. Então vamos orar, mas antes da gente orar, nós vamos consagrar a nossa vida. E a gente começava esquerda, direita, quem lembra disso? Eu piso no diabo. Quem é dessa época? Levanta a mão, deixa eu ler. Esses crentes estão muito novos, são os crentes Nutella agora. Quem é da época do esquerda, direita, eu piso no diabo aí? Levanta a mão, mais alto para eu ver. Tá ficando velho, hein? Tá ficando velho. Irmão, era assim, esquerda, direita, eu piso no diabo. E aí a gente começava a orar, e vamos orando, e vamos rompendo no mundo espiritual. E daqui a pouco a gente começava a pregar, e começava a orar, Senhor, agora a tua palavra diz que antes de eu entrar no mundo espiritual, eu preciso da tua armadura. Então agora eu oro para que eu coloque o cinto da verdade. A gente começava a se vestir mesmo. Espiritualmente a gente falava, não, eu preciso da couraça da justiça, o capacete da salvação. E a gente acreditava que no momento da batalha é que nós precisávamos de uma armadura. Mas a verdade é que isso era uma cultura, não uma realidade bíblica. A verdade é que a armadura ela não é posta ou tirada da gente, ela é construída dentro da gente.
A armadura que Paulo prega em Efésios 6 é uma analogia à armadura romana. E ele não está dizendo que você tem o poder de tirar ou de pôr. Ele está dizendo que são sinais de que você está preparado para a batalha. Então quando ele diz, cinge os teus lombos na verdade, no cinto da verdade, talvez você não saiba. Mas naquele tempo as pessoas usavam túnicas e usavam cintos. E era o cinto que sustentava toda a outra armadura que viria. E ele está dizendo que o que sustenta a sua vida é a verdade de Deus na sua vida. Porque quando você caminha sustentado pela verdade, os homens usavam túnicas, então eles pegavam a túnica na ponta e colocavam ela dentro do cinto. Para quê? Para que eles pudessem correr na batalha. O cinto não era simplesmente um penduricalho, mas o cinto servia para dar velocidade. Então nas batalhas que nós enfrentamos, nós não temos só a autoridade, mas nós podemos ter velocidade. Diga para quem está do seu lado, as guerras que você está enfrentando hoje, você poderia ter vencido há muito mais tempo, se você tivesse o cinto da verdade. Pastor, mas eu vou orar e agora eu vou colocar o cinto da verdade. Não é sobre colocar e tirar, é sobre construir verdades dentro do seu coração. Que verdades são essas? Verdades essas que você tem coragem de expor, porque talvez você mostre para as pessoas aquilo que você não é. Você diz para as pessoas que você é espiritual quando você não é. Você diz para as pessoas que você é próspero quando você não é. Você diz para as pessoas que você se cuida quando você não se cuida, que você ora, mas você não ora. A verdade, ela pode ser dolorosa, ela pode ser feia, mas é a verdade. E muitos de nós estamos tentando avançar contra as nossas próprias batalhas. Quem aqui tem batalha para vencer? Deixa eu ver. Você quer avançar diante dessas batalhas, mas você não tem velocidade. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem pressa em te abençoar, tá bom? Deus age na hora dele, no tempo dele, o tempo dele é perfeito, amém? Mas Deus queria que você fosse mais rápido. Deus queria que você fosse mais rápido. Você crê nisso? Falei que eu ia precisar da ajuda de vocês. Vocês creem que Deus quer que você seja mais rápido? Sabe essas guerras que você está chorando? Deus está dizendo, seja mais rápido, eu queria que você fosse mais rápido, acelera porque eu tenho outras coisas para você viver lá na frente. Você está agarrado aqui, mas eu tenho coisas mais rápidas, mas você ainda é mentiroso, você está mostrando para as pessoas aquilo que você não é de fato. E aí a gente não ganha velocidade. Aí ele diz, ponha então a couraça da sua justiça, a couraça da justiça de Deus. O que a couraça protege? O coração. Por que Paulo está dizendo, use a couraça da justiça? Porque a Bíblia diz que a justiça vem de quem? De quem é a justiça? Quando eu decido colocar a justiça no meu coração, eu abro porta para a amargura. Então Paulo está trazendo, confia, se veste de que a sua vida é encapsulada pela justiça de Deus. Nada acontece na sua vida por acaso. Tudo que está acontecendo, mesmo que você não concorde, ou mesmo que as pessoas estão indo contra você, deixa eu te lembrar, a vingança pertence ao Senhor, não é sua. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Não importa o que fizeram com você, meu campeão. Importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Você pode viver uma vida desguarnecido pela justiça de Deus. Sabe aquele homem que diz, eu vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro, e quando eu tiver muito dinheiro eu vou mostrar para o fulano de tal que falou que eu nunca ia dar certo na vida. Tem pessoas aqui assim. Tem pessoas que são feridas pelo diabo no coração. A couraça também protege o ventre, aonde nós guardamos o alimento que recebemos. Existem pessoas que o diabo consegue roubar o alimento, porque a justiça é própria. A justiça não é a justiça de Deus. Deixamos que a nossa justiça guarde a nossa própria vida, guarde o nosso coração. A justiça do homem precisa ser arrancada da sua vida em nome de Jesus.
Não adianta você chegar para Deus e dizer: Deus, agora eu vi essa couraça da justiça. Deus está dizendo: quem te falou que você teve poder para tirar a couraça, meu filho? O que te dá uma couraça é confiar que a sua justiça, aquilo que você está pedindo, sou eu que vou fazer na sua vida. Quantos aqui precisam que Deus faça algo na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Então essa palavra é para você em nome de Jesus. Aí ele diz: use as sandálias da preparação do evangelho da paz. E aí eu me lembro de estar orando e falar: Senhor, eu calço a sandália da preparação. Como se o evangelho da paz fosse uma arma para entrar. Mas aí o evangelho é uma arma de entrada. Porque existem lugares que os seus pés, você coloca os seus pés, que aquele ambiente não pertence ao Senhor. Tem ou não tem? Tem lugares que você entra, que só de entrar você já sente os arrepios, calafrio. É assim ou não é? Existem ambientes de conversa que você entra, que quando você coloca os seus pés, você sabe que ali não é o seu lugar. E Deus está dizendo: para que você tenha acesso a lugares que não são meus, você precisa estar incumbido. Já onde você botar a planta dos seus pés, ali vai ser dado por herança a você, porque a minha palavra está nos lugares que você pisa. Pergunta para o seu irmão: todo lugar que você pisa, o evangelho da paz chega com você? Pode perguntar, não precisa ficar tímido não. Pergunta para ele: todo lugar que você pisa, o evangelho da paz chega com você? Ou o evangelho da discórdia, o evangelho da exclusão, o evangelho da religiosidade é que chega com você? Porque o evangelho da paz é aquele evangelho que traz pacificação no meio do caos. É aquela boa notícia que apresenta Jesus e acaba os medos. Não é aquele evangelho que diz: eu estou salvo, você vai para o inferno. É o evangelho que diz: eu estou aqui na luz e eu quero que você venha junto comigo, estar na luz, como Cristo na luz está. Pastor, mas eu preciso interceder pela minha família, eu preciso colocar os pés na preparação do evangelho da paz. Não, você precisa construir o evangelho da paz no seu coração, para que ele se torne uma arma aonde você chegar. Ele diz: então empunhe o escudo da fé. E talvez os nossos escudos de fé, e essa é a arma mais conhecida, o escudo da fé. Tem até um brasão do André, escudo da fé, tem uma marca, né? Virou uma marca. Quem aqui já passou pelo seu dia difícil? Levanta a mão para eu ver. Eu passei há poucos dias. A Bíblia diz: se você for fraco no dia da sua fraqueza, então verdadeiramente é fraco. Se sua resposta diante das adversidades for fraquejar, então você é fraco mesmo. Porque a resposta que nós damos diante dos dias difíceis é o que vai nos sustentar diante de Deus. E o que nos sustenta diante de Deus não são as circunstâncias ou as boas notícias. O que sustenta a nossa vida dos ataques do inimigo é a fé que nós seguramos. É quando o inimigo vem contra nós e nós dissemos: ei, você pode vir por um caminho, mas a palavra do Senhor diz que por um caminho você vem, mas por 7 caminhos você vai fugir de mim. Então eu te resisto, Satanás. É quando as más notícias chegam e a gente precisa dizer para o diabo: ei, você está me mostrando algo, mas a palavra de Deus me diz outra coisa. Então eu prefiro acreditar naquilo que eu impunho do que aquilo que você está dizendo. É muito fácil acreditar que existe um escudo nas suas mãos quando tudo está bem. Mas o que prova que verdadeiramente existe um escudo de fé na sua mão é a resposta que você dá nos seus dias mais difíceis. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o que Deus diz sobre aquela circunstância. A Bíblia diz em Atos que um grupo dos filhos do sacerdote Seva foi expulsar um demônio. O demônio olhou para ele e disse: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? E eles podiam expulsar no nome de quem fosse, mas não existia uma palavra de Deus sobre a vida deles. Não existia a autoridade de Deus para resistir
o que estava enfrentando eles naquele momento. Então nós oramos: Deus, eu quero a minha espada, eu quero ler o Salmo 23 todos os dias. Talvez o que você precise ler não é o Salmo 23, é 2 Crônicas, quando disse: o meu povo que me clama pelo meu nome se humilhar e chorar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O que talvez Deus está querendo de você não é que você seja o bambambam, talvez o que Deus está querendo de você é humilhação, dizer: Deus, eu preciso me submeter, e essa é a palavra de Deus para você, mas para mim pode ser diferente. Qual é a palavra de Deus que você está carregando agora nas suas mãos? Não adianta você falar: agora eu vou orar, e agora eu vou pegar a espada, e agora eu vou... não é isso. É entender que está sendo construído algo dentro de você, que vai te habilitar a usar a palavra de Deus ao seu favor, debaixo da orientação do Espírito Santo. Sabe o que eu acredito? Que tem muito crente religioso e pouco crente realista. Tem muito crente que assimilou que batalha espiritual são batalhas aonde eu entro na hora que eu quero para fazer o que me interessa. E nas outras áreas que não me interessam eu sou neutro. Deixa eu te contar uma coisa: neutralidade não é uma opção, é uma decisão. Não existe uma batalha quando você quer guerrear, existe uma batalha a todo tempo contra a sua vida. Existem inimigos tentando roubar, matar e destruir você o tempo inteiro. E talvez nós nos posicionamos neutros nessa situação. C.S. Lewis diz que se o evangelho é real, ele precisa ser a coisa mais relevante da sua vida. Se ele não é real, ele precisa ser descartado. O que ele não pode é ter mediana relevância na sua vida. É aquele evangelho onde eu vou na igreja, eu cumpro os ritos, mas eu só estou ali naquele momento. Há outros tempos eu estou vivendo a minha vida. Eu estou fazendo aquilo que me interessa, e eu não me importo com o que está acontecendo ao meu redor, só na hora que me dói. Nós assumimos uma posição de neutralidade sobre os nossos próprios sonhos. Nós chegamos a afirmar: se Deus quiser, vai acontecer. É essa posição de neutralidade que tem roubado de você muitas conquistas que Deus tem prometido para nós. É exatamente não se posicionar. Porque se estamos numa batalha, e nós lemos aqui os textos de Davi e de Paulo dizendo que nós estamos numa batalha. Então, se nós estamos numa batalha, a minha posição e a sua posição vai determinar se venceremos ou não. Não precisa me responder, mas a pergunta que eu quero te fazer é: como anda a sua vida de batalha espiritual? Você tem vencido? Ou você tem sido derrotado pelos argumentos do diabo? Muitos de nós assumimos uma posição neutra, mas na Bíblia não existe neutralidade, na Bíblia existe omissão. Porque se neutralizar é uma posição de omissão. Adão pecou porque ele foi omisso. O que Deus veio cobrar de Adão não foi dele só ter comido o fruto, ele veio cobrar: cadê você, Adão? Adão estava escondido, omisso. E quando Deus cobrou dele, o que aconteceu? Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. É essa omissão que tem colocado serpentes dentro da nossa casa, dentro das nossas relações íntimas, nos lugares mais íntimos da nossa vida, que nós deveríamos estar posicionados e guardando o jardim do Senhor. A serpente tem entrado por omissão. No nosso relacionamento com o Senhor, naquele lugar onde ninguém deveria entrar, a não ser você e o Espírito Santo, por causa de omissão, você tem deixado a serpente entrar até no seu tempo de devocional diário. Quando você não crê em nada, nada acontece. Se você está aqui hoje e acha que a sua vida não existe uma batalha espiritual acontecendo, fique tranquilo, nada vai acontecer na sua vida. Se você não semeia nada no mundo espiritual, fica tranquilo, vai colher nada também. Se você não se move em Deus para direção nenhuma, fica tranquilo, você não vai chegar a lugar nenhum.
Porque posicionamento gera milagre, omissão gera escassez. Eu já disse isso aqui na igreja algumas vezes e eu não me canso de dizer isso até que todos, até os novos, saibam. Promessas, elas não são recebidas, promessas são conquistadas. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Promessas não são recebidas, promessas são conquistadas. A salvação Deus te entregou, te deu caminho. Deus tirou o povo do Egito e moveu o povo para o deserto, mas precisava que o povo entrasse na terra e vencesse os gigantes que haviam na terra. Deus não disse, eu vou exterminar tudo e vou te entregar a terra limpa, só entra e desfruta, não. Ele disse, entra na terra e espia a terra. E quando eles voltaram, eles disseram, tem gigante lá na terra. Deus não disse, eu vou exterminar para vocês, Deus disse, eu vou com vocês. Vocês vão entrar lá e eu vou estar com vocês, eu vou destruir junto com vocês. Mas quando você e eu acreditamos num evangelho onde tudo é recebido, você não se esforça para a batalha que está à sua frente. Você não paga o preço para viver as conquistas que Deus está esperando que você viva. A pergunta que eu quero fazer para você é, qual foi a última vez que você jejuou por uma situação? Qual foi a última vez que você pagou um preço de oração? Foi Jesus, todo dia, 3 horas da manhã eu vou acordar. Vou botar meu telefone para despertar. Vai tocar. Eu vou achar até que é até anjo tocando na trombeta, mas eu vou acordar. Eu vou dobrar meu joelho, nem que seja 5 minutos, eu vou pagar um preço pela vida do fulano, ou pela situação que eu estou vivendo, ou por uma porta aberta na minha vida. Eu vou fazer o mundo espiritual se mover pela minha oração. Jesus disse, parábola do Senhor Jesus, que uma viúva ia diante do juiz todos os dias. Um dia o juiz, cansado da perturbação da viúva, ele disse, estou cansado dessa viúva, vou julgar logo a causa dela para ela sair do meu pé. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você insistir, as portas podem se abrir se você insistir. Se você pagar um preço, as portas que estão fechadas podem se abrir na sua vida. Quantos aqui precisam de portas abertas na sua vida? Deixa eu ver. Quantos aqui? Se você insistir, se você orar mais, se você jejuar mais, se você se consagrar mais, as coisas podem acontecer na sua vida. Amém? Eu acredito que uma das coisas que mais entristece o coração de Deus, na vida de alguém que as coisas ainda não aconteceram, é se acostumar a não viver promessas, mas morar perto delas. Preste atenção, tem pessoas que não vivem a promessa, mas moram perto delas. Não vivem, não desfrutam, mas estão perto. É aquela pessoa que vem na igreja todo domingo, vai no GC, ouve uma palavra de esperança, diz, Deus, olha, o Senhor está mandando dizer que vai romper na sua vida, que as coisas vão acontecer, que as portas vão se abrir, que os inimigos vão cair, se posicione que a coisa vai dar certo, seja santo no seu coração, busque se lavar, se limpar, busque se consagrar, que quanto mais você tira as trevas de dentro de você, mais você consegue enxergar a luz dentro de você, então vai se movendo e você vai acontecendo isso. Só que as coisas nunca acontecem. Você está sempre ouvindo, mas não desfruta. Tem pessoas que não recebem, mas moram pertinho. Acostumaram-se a viver num lugar onde as coisas não acontecem. Elas vêm acontecendo na vida da pessoa do lado. Vai que hoje é a sua vez. Vai que hoje Deus canta a sua pedra. Vai que hoje Deus chama o seu nome, chama lá, hoje eu estou chamando o fulano. Mas quando Deus chama o seu nome, você já desistiu. A Bíblia diz, resistiu o diabo? Me ajuda, resistiu o diabo? Tem coisas que você não recebeu porque você desistiu primeiro do que o diabo.
O diabo estava lá te resistindo e você resistindo o diabo. Aí você olhou para um lado, olhou para o outro, quer saber, está difícil demais. Deixa isso para lá. São pessoas que moram perto, mas não vivem as promessas. Eu quero dizer para você essa noite, Deus está abrindo uma porta aqui hoje. Você crê nisso? Deus está abrindo uma porta aqui hoje para você. Você crê nisso? Vamos lá. Deus está abrindo uma porta para você aqui hoje em nome de Jesus. E você vai passar por ela em nome de Jesus. Pastor, como? Eu já estou cansado. Tem muitas coisas acontecendo e nada acontecendo comigo. Eu vou te ajudar a vencer batalhas aqui hoje em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 5. Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. A gente usa aqui a tradução NVI, mas na Almeida Corrigida diz: e ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Na Almeida Revista e Atualizada diz: ele cobrou ânimo, restaurou os muros. Na Nova Tradução da linguagem de hoje diz: e Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade. Em muitas traduções, a NVI não fala especificamente, mas em todas as outras traduções diz que antes dele começar uma obra, só para fazer um contexto, Ezequias era rei de Israel. E contra ele estava vindo o maior império da região, que eram os assírios. O rei Senaqueribe estava vindo contra Israel para destruir Jerusalém. Senaqueribe reúne os seus oficiais depois de restaurar a casa do Senhor. Ele reúne os oficiais e diz: o que nós vamos fazer? Porque eles são poderosos. Eles têm poder sim para destruir, invadir a cidade, destruir tudo. E nessa situação o rei já tinha mandado cartas para o rei de Israel, Ezequias, dizendo: é melhor você se render, porque você não dá conta, e nenhum Deus de outra nação me segurou, quanto mais o seu Deus não vai me segurar. Eu vou entrar e vou derrubar tudo. Então Senaqueribe dá uma ordem, dá uma palavra para ele: eu vou entrar e eu vou destruir, nem seu Deus vai segurar. Então o rei Ezequias, ele começa a se preparar para a batalha, e a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é recobrar o ânimo. Fala comigo: recobrar ânimo. Recobrar ânimo. Vamos? Recobrar o ânimo. A forma como você enfrenta suas guerras determinam se você vai vencer ou se você vai perder. A forma como emocionalmente você entra nas batalhas vai definir se você é vitorioso ou se você já perdeu. Porque tem gente que está enfrentando inimigos que não acredita que tem força para vencer. Tem desafios que você está enfrentando que você não acredita que vai vencer. Você está enfrentando porque ele está batendo em você, mas você sabe que não tem força em si mesmo para vencer. Você já está entristecido e já sentindo derrotado por batalhas que Deus prometeu que te daria vitória. A forma como você decide entrar, a forma como as suas emoções estão ajustadas vai determinar sucesso ou fracasso. Porque sua alma não é inimiga do seu espírito. A sua alma, ela pode ser usada por Deus para fortalecer o seu espírito, ou pode ser usada pelo diabo para te roubar o governo do espírito sobre a sua vida. Essencialmente ela não é sua inimiga, mas se você não aprender a dominá-la, ela vai te derrubar. E tem gente que entra nas batalhas já se sentindo um fraquinho, um pobrezinho, um tadinho, um coitadinho. Ezequias era menor, o exército era menor, tudo dele era pior, mas a Bíblia diz que ele decidiu recobrar o ânimo, e quando ele vai declarar para o povo dele, ele diz: olha, Deus está ao nosso favor, então não tenham medo, porque Deus vai lutar por nós. E o povo se animou com as palavras que Ezequias disse. Pergunto: como que você tem enfrentado as suas batalhas até aqui? Os problemas que você está enfrentando na sua casa, na sua empresa, no seu casamento, como que você tem enfrentado?
seus desafios espirituais, aquelas coisas, Deus, não está acontecendo, eu estou sentindo que eu estou travado, as coisas estão meio travadas na minha vida. Como você está enfrentando isso? Você está enfrentando isso olhando para as suas forças ou olhando para a palavra que Deus liberou sobre a sua vida? Porque se você olhar para si, você vai entrar fracassado. Mas se você olhar para a palavra, você não confia mais em você, mas aquele que liberou uma palavra sobre você, porque a palavra tem poder de mudar realidade. Quando Jesus disse: vem para fora, Lázaro. Lázaro, ele tinha ouvido que já estava sendo comido de bicho, mas ele não tinha capacidade de ouvir o que ele ouviu. Lázaro, vem para fora, ele não tinha capacidade de responder o que ele respondeu, mas pela palavra que foi liberada, alguma coisa teve que acontecer para aquele homem levantar morto de 4 dias. Eu quero dar uma palavra sobre você. Você talvez não tenha capacidade, mas existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu acho que vocês não... Se você olhar para você, não tem condição de vencer suas batalhas, mas eu quero declarar sobre a sua vida, sobre você existe uma palavra de Deus, e é essa palavra que vai prevalecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele recobra o ânimo, e agora ele restaura muros quebrados. Talvez você está aqui e você já viveu batalhas que te machucaram lá atrás. Coisas que te feriram e que você nunca deixou ser restaurado em você. Eu quero te dar uma palavra essa noite. Todos os muros não fechados dentro de você se tornam portas abertas para o diabo entrar na sua vida. Tudo que você não permite Deus tratar, o diabo vai usar como arma contra você. Tudo que você não confessa para o Pai, o diabo usa como porta de entrada para a sua vida. Como eu já não tenho tanto tempo para falar, eu quero convidar você essa noite a olhar para dentro do seu coração, porque todos nós temos questões não tratadas, que o Espírito Santo quer levantar muros aqui essa noite. E ele diz, por último, e eu não vou terminar, mas ele diz: ergam torres em cima dos muros que vocês restauraram. Ele está dizendo: ei, levante sentinelas. Nos lugares que eu restaurei você, coloque sentinelas. Sabe o que significa isso? Pontos de apoio para que o Espírito Santo possa estar velando junto com você, para aqueles lugares não voltarem a ser como eram antes. A Bíblia diz que se você expulsar Satanás de dentro de um lugar, e aquele lugar ficar vazio, ele ronda por lugares ermos, e quando ele volta e encontra a casa vazia, como é que ele volta? 7 vezes pior. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou restaurar e vou colocar pontos de sinalização para que Satanás nunca mais, nem de longe, possa atacar você nessas áreas, em nome de Jesus. É assim que nós vencemos as guerras que estão diante de nós. É assim que é a resposta que eu e você precisamos dar para as batalhas. É recobrar ânimo. É nos lembrar que não é uma oração de põe capacete, tira capacete, põe espada, tira espada, põe sandália, tira sandália. É uma verdade que é construída. Nós precisamos nos lembrar que a gente precisa recobrar o ânimo e olhar para as nossas guerras não com os nossos olhos, mas com a palavra que carregamos. Precisamos permitir que o Espírito Santo restaure o nosso coração. Quando o fogo do céu caiu na vida de Elias, que consumiu o holocausto, não se fala muito disso, mas a Bíblia diz que Elias restaura o altar caído de Israel. Ele primeiro restaura o altar para que o fogo de Deus venha. Se nós não permitirmos ser restaurados nos lugares que fomos machucados, o diabo vai usar isso como porta de entrada para nos ferir de novo. E nesses lugares Deus quer colocar pontos de relacionamento com o Espírito Santo, para que no lugar da vergonha, segundo a Bíblia, que no lugar da sua vergonha eu vou dar para você dupla honra. Você recebe isso? Essa era a hora de você explodir de aleluia aí. Fala para o seu irmão, no lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Você recebe isso essa noite? Você pode dizer um amém mais alto?
Você pode louvar o nome do Senhor? Dupla honra, porque não é só o lugar que Deus te restaurou, mas agora quem governa é o Espírito Santo. Levantar torres eu coloco o Espírito Santo na minha vida. Nos lugares que eu fui envergonhado, agora Ele governa dos lugares altos da minha vida. Quer vencer batalha, irmão? Então esteja disposto a viver como se essa batalha fosse real 24 horas por dia, porque ela é real. Nós estamos perdendo, nós estamos apanhando, porque nós estamos neutros no lugar onde nós deveríamos ser ofensivos. Deveríamos ser ostensivos, deveríamos ir para cima, dizendo: Deus, se nada está acontecendo, o que eu posso fazer para acontecer? Deus, se as coisas não estão fluindo, o que eu posso fazer para acontecer? Deus, se a minha vida não está rompendo, então o que eu preciso fazer para acontecer? Deus, eu ainda não vivi nada, minhas promessas ainda nada aconteceram, o Senhor me disse que faria, mas nada aconteceu, então o que eu posso fazer para que as coisas aconteçam na minha vida? Eu não quero ficar como eu estou. Eu quero ver as coisas rompendo. E eu sei que as coisas não rompem, não é por causa do diabo, porque o diabo já foi vencido. É porque eu ainda não soube tratar com o diabo as minhas questões. Então eu quero aprender a me posicionar para quando eu falar, o diabo bata em retirada da minha vida em nome de Jesus.